Como que eles costumam falar mesmo? Pobre não come dólar, né? Eu lembro do governo Bolsonaro, toda vez que o dólar tinha um aumento, crescia, a frase que eles soltavam é pobre não come dólar. Pobre também não come real, nem eu como real, nem dólar, nem você. Mas nós comemos e consumimos aquilo que é produzido e a produção dessas coisas envolve o dólar. Toda e qualquer coisa que você consome, roupa, alimento, não importa, eletrônicos, tudo envolve o dólar na produção. Então se o dólar aumenta, tudo fica mais caro. Mas não é que o dólar aumenta nesse caso. A questão é que o real desvaloriza. Só para te explicar. Vamos lá. Real é a terceira moeda que mais se desvalorizou no mundo. Isso aqui é um dado importante. A moeda que mais se desvalorizou no mundo em 2024. É a sexta moeda, né, que mais se desvalorizou no mundo em 2024. E por que o real está se desvalorizando tanto? Por que o nosso dinheiro está virando lixo? Ficando cada vez mais difícil de comprar. Você vai no supermercado, você percebe isso. Não importa o tanto que a militância jornalística tente convencer a população que a economia está boa, você, quando você vai no supermercado, numa padaria, quando você paga a sua luz, a sua água, quando você tenta viajar, quando você vai pagar a mensalidade da escola do seu filho, quando você vai comprar uma roupa, tudo está mais caro. Bom, o Lula contribuiu bastante com isso com a sua boca. Toda vez que ele fala alguma coisa e demonstra o desequilíbrio fiscal, o desequilíbrio dos gastos, mostra que o Brasil realmente está fora dos trilhos e os investimentos vão embora. Isso faz com que o nosso dinheiro, valha menos. Mas o problema não era só o Lula falar besteira. Agora nós temos um outro problema. É quando o ministro da Economia abre a boca. Recentemente o Haddad fez esse favor para o Brasil. Haddad chama perguntas da mídia sobre cortes de forçação, balela. Tipo, desmerecendo o controle fiscal. O controle fiscal é o quê? É um governo, um presidente que tem a prudência de não gastar mais do que arrecada, porque ele sabe que quando faz isso, joga o país numa crise econômica. E a imprensa pergunta para o Haddad se eles vão diminuir os gastos, se eles vão fazer cortes de gastos, porque claramente a economia está indo para o buraco. A resposta dele é que isso é forçação. Depois dessa fala dele, as consequências foram essa. Dólar se aproxima de 5,80 depois de falas de Haddad. O ministro que tem como função manter a valorização do nosso dinheiro, melhorar a economia, segurar o dólar, essa é a função dele. Ele contribui diretamente com o aumento do dólar. Ele conseguiu fazer essa façanha. E aí, nós terminamos outubro assim, ó. Bolsa cai 1,6 em outubro e dólar fecha próximo de 1,80. Mas olha que interessante, aqui, próximo de 1,80. Essa matéria é de ontem, você tá vendo? Como que tá o dólar hoje? Será que conseguiu dar uma estabilizada? Vamos dar uma olhada no dólar hoje para você ver o estrago estratosférico que esse governo está fazendo. Nesse momento, o dólar está a 5,82. Agora vamos lá. Sabe qual foi? Na época da pandemia, e aqui que eu quero ficar bem frisado. Na pandemia, no início da pandemia, quando o mercado internacional entrou em desespero, em pânico, mandou fechar tudo, mandou fechar as lojas, ninguém podia trabalhar, as pessoas estavam prevendo um colapso econômico. O dólar chegou a, vou mostrar aqui para vocês, aqui, a 5,85. Você está vendo ali, ó, 5,85 no início da pandemia. O Lula conseguiu, agora vou colocar aqui em um ano, o Lula conseguiu subir em um ano o dólar de 4,85 para 5,82 e a tendência é passar a pandemia. Lula já fez um estrago maior com a pandemia em várias coisas. Agora, no dólar, eu acredito que o Brasil vai ser o único país onde o dólar vai superar a cotação no período pandemia devido à péssima gestão. E por que está acontecendo esse aumento expressivo do dólar? Diz respeito aos gastos públicos, diz respeito ao dinheiro público, ao nosso dinheiro que eles arrancam de nós sem a nossa permissão através de tributos e mais tributos e mais impostos. E aí, obviamente, a economia prevê um colapso. O investimento vai embora, riqueza do Brasil vai embora, quem produz no Brasil decide produzir menos, a compra de insumos internacionais aumenta e a gente precisa de tudo que a gente precisa para produzir aqui dentro, nós temos que comprar lá fora, que tem o preço de dólar, isso faz o nosso dinheiro desvalorizar. Então, se o Lula antes já contribuía para acelerar o colapso econômico, agora o ministro que foi escolhido para impedir o colapso econômico também está contribuindo. É impressionante o nível de incompetência desse governo. É um nível de incompetência tão grande que parece que é planejado.
Porque não tem como alguém ser incompetente dessa forma e não tem alguém ali do lado para dizer, olha, isso aí que você vai estar fazendo vai dar merda. Isso aí vai produzir um colapso na economia. Não tem ninguém do lado para falar isso. Chegamos nessa situação com o dólar agora batendo a 5,82. Mas é como eles falam, né? Pobre não come dólar, mas também classe média não come dólar, rico não come dólar. Ninguém come dólar, ninguém come real. A gente come aquilo que é produzido através do dólar e do real. E quando o dólar e o real, quando o dólar desvaloriza e o real fica mais caro, a comida fica mais cara, o custo de vida do dia a dia, tudo fica mais caro. Parabéns mais uma vez aí para você que fez o L. Essa é a contribuição do governo PT, mais uma vez atrapalhando, né, prejudicando a vida do brasileiro.